Portal de Convênios. Todas as notícias sobre convênios e outros acordos na administração pública. Olá, este é o podcast do Portal de Convênios, um resumo semanal das principais notícias do âmbito da administração pública para você se manter informado em poucos minutos. 165 estados e municípios tiveram impedimentos no primeiro ciclo das emendas especiais. O Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos divulgou na última quarta-feira, 14 de junho, o relatório com impedimentos do primeiro ciclo de emendas especiais 2023. Em meio ao cenário político brasileiro, no qual as emendas parlamentares desempenham um papel fundamental na destinação de recursos para estados e municípios, o primeiro ciclo das emendas especiais tem sido marcado por impedimentos e desafios. Essa situação tem gerado preocupação entre gestores e legisladores que buscam soluções para contornar tais obstáculos e garantir o pleno funcionamento dos projetos e programas essenciais para as comunidades locais. O primeiro ciclo das emendas especiais, previsto no orçamento anual, é uma oportunidade para que os parlamentares indiquem investimentos e ações prioritárias para suas bases eleitorais. Essas emendas, quando executadas de forma eficiente, podem promover melhorias significativas em áreas como saúde, educação, infraestrutura, segurança e desenvolvimento regional. Entretanto, a execução das emendas especiais tem se mostrado um desafio em muitos estados e municípios. Diversos entraves têm sido enfrentados, como a falta de capacidade técnica para a elaboração de projetos, a demora na regularização dos dados financeiros do CALC e atrasos na indicação de valores no sistema ou sua inclusão fora do prazo estabelecido pelo cronograma anual de emendas. Outro fator que tem impactado negativamente a execução das emendas especiais é a questão política. A disputa entre diferentes partidos e interesses políticos muitas vezes resulta em atrasos na aprovação e no aceite dos valores e projetos ou em mudanças de direcionamento dos recursos, comprometendo a continuidade e a efetividade das ações propostas. Essas interferências prejudicam a estabilidade e a previsibilidade necessárias para que os estados e municípios possam planejar e executar seus projetos de forma eficiente. Além disso, é fundamental que os gestores públicos estabeleçam parcerias com a sociedade civil, organismos institucionais e do setor privado, buscando expertise para a implementação dos projetos desses recursos. O engajamento da população e a participação ativa no acompanhamento e fiscalização das ações também são elementos-chave para o sucesso e a sustentabilidade das iniciativas. Para conferir a lista completa com as 165 entidades federais com impedimento no primeiro ciclo de emendas, acesse portalconvênios.com. Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania lança comunidade no WhatsApp. O Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania, o MDHC, anunciou em 19 de junho o lançamento de uma comunidade no WhatsApp aberta para toda a população. Essa iniciativa visa promover a participação ativa dos cidadãos no diálogo sobre direitos humanos e questões relacionadas à cidadania, ampliando o alcance e a acessibilidade dos serviços oferecidos pelo Ministério. Com o uso crescente de aplicativos de mensagens instantâneas, o MDHC reconhece a importância de aproveitar essas plataformas como ferramentas eficazes para alcançar um público mais amplo. A comunidade no WhatsApp permitirá que os cidadãos se envolvam diretamente com o Ministério, compartilhem suas preocupações e recebam informações atualizadas sobre políticas e programas governamentais voltados para a promoção dos direitos humanos. Através dessa iniciativa, o MDHC pretende fortalecer a participação cidadã e estreitar a comunicação com a população, tornando-a mais inclusiva e acessível. A comunidade no WhatsApp servirá como um espaço para a troca de ideias, sugestões e denúncias relacionadas a violações de direitos humanos, além de fornecer informações sobre serviços oferecidos pelo Ministério.
O ministro Silvio Almeida sempre ressalta a importância de manter um canal de comunicação com a população para que todos possam acompanhar o trabalho, inclusive auxiliando na propagação de conteúdos informativos e de serviços. Aos usuários do WhatsApp que queiram ingressar na comunidade, basta clicar no link fornecido pelo Ministério, o qual pode ser acessado através da notícia em portalconvênios.com. Uma vez adicionados, os usuários terão acesso a um grupo onde poderão interagir com outros participantes, receber notícias relevantes e compartilhar suas próprias experiências e perspectivas. Além disso, o Ministério assegurou que serão adotadas medidas para garantir a privacidade e a segurança dos participantes. As informações compartilhadas na comunidade serão tratadas com confidencialidade e o Ministério se compromete a proteger os dados pessoais dos cidadãos de acordo com a legislação vigente. Com o lançamento da comunidade no WhatsApp, o Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania reafirma seu compromisso em promover a participação cidadã e fortalecer a proteção dos direitos humanos no Brasil. A iniciativa quer dar um passo mais significativo em direção a uma sociedade mais inclusiva e engajada, em que todos os cidadãos tenham a oportunidade de se expressar e contribuir para o desenvolvimento do país. Minha Casa Minha Vida aumenta subsídio para famílias. O Conselho Curador do Fundo de Garantia de Tempo de Serviço, o CCFGTS, decidiu na terça-feira, 20 de junho, aumentar o subsídio para unidades habitacionais do programa Minha Casa Minha Vida e reduzir a taxa de juros para famílias de baixa renda nas faixas 1 e 2 do programa. O Conselho também decidiu pela correção no valor dos imóveis que podem ser financiados pelo Minha Casa Minha Vida. Assim, o subsídio para famílias de baixa renda, com renda mensal de até R$ 2.640, faixa 1, e até R$ 4.400, faixa 2, passou de R$ 47.000 para até R$ 55.000. O subsídio é uma espécie de desconto e é aplicado conforme a renda da família e a localização do imóvel. Com a alteração, o teto dos imóveis para as faixas 1 e 2 do programa será de R$ 264.000 para os municípios com população de 750 mil habitantes ou mais, R$ 250.000 para as cidades com população entre 300 mil e 750 mil habitantes, R$ 230.000 para os que têm população entre 100 mil e 300 mil habitantes e R$ 200.000 para cidades com população inferior a 100 mil habitantes. Na mesma reunião, o Conselho ampliou o valor máximo do imóvel que pode ser comprado pelas famílias com renda que varia entre R$ 4.400 e R$ 8.000, a faixa 3. Passou de R$ 264.000 para até R$ 350.000 em todos os estados. A estimativa é que a medida traga um incremento de 57 mil novas contratações na faixa 3, das quais 40 mil devem ser ainda em 2023. Além disso, o Conselho estima um crescimento de 12% nas contratações, com cerca de 330 mil unidades para as famílias com renda de até R$ 3.300. Em 2023, o orçamento do FGTS para subsídios é de 9,5 bilhões. O Conselho ainda fez a revisão dos juros cobrados de famílias com renda mensal de até R$ 2.000. Os juros passaram de 4,25% ao ano para 4% nas regiões Norte e Nordeste. Para as regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste, a taxa caiu de 4,5% para 4,25% ao ano. Outra novidade anunciada para o Minha Casa Minha Vida é que o programa começou a fazer contratações para novos projetos de unidades habitacionais. O anúncio foi feito pelo ministro das Cidades, Jader Filho, em evento na cidade do Rio de Janeiro. Segundo o ministro, as primeiras portarias do programa foram assinadas em 15 de junho e publicadas dia 16 no Diário Oficial da União. Com isso, os prefeitos e os empresários já podem começar a cadastrar seus projetos para que se comece a fazer as novas contratações do Minha Casa Minha Vida. Jader Filho explicou que, neste primeiro momento, só serão aceitos projetos contratados com recursos do Fundo de Arrendamento Residencial. Em breve serão assinados também as portarias para projetos destinados a famílias da zona rural e para projetos voltados a famílias organizadas de forma associativa.
O ministro explicou ainda que das quase 83 mil unidades que estavam paralisadas quando o atual governo assumiu no início do ano, 15 mil já foram retomadas. A previsão é retomar outras 25 mil até o fim do ano. FNDE – Descubra as obras paralisadas na educação básica em todo o país. O Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, o FNDE, divulgou na terça-feira, 20 de junho, informações completas sobre as obras paralisadas e inacabadas da educação básica em todo o país. A educação é uma das prioridades da gestão atual, que reconhece a importância de oferecer condições adequadas para o desenvolvimento das crianças e adolescentes. Nesse sentido, a retomada das obras paralisadas e inacabadas é uma medida essencial para garantir que as escolas possam cumprir sua função de promover uma educação de qualidade. Um dos principais objetivos desta iniciativa é o de promover transparência em todo o processo de retomada das obras, fornecendo informações relevantes para que os entes federados possam acessar os dados e iniciar o planejamento interno para futuras repactuações. Os dados estão disponíveis em documentos que apresentam detalhes sobre as obras, como o ID, nome, endereço, ano de pactuação, porcentagem de execução, além dos valores repassados e executados. Para dar início a esse processo, o governo deve destinar recursos específicos para a retomada das obras, visando a conclusão de escolas e creches que estavam abandonadas ou com a construção suspensa. Esses investimentos têm como objetivo primordial assegurar espaços físicos adequados, com estruturas seguras e equipamentos modernos que atendam às necessidades dos estudantes e profissionais da educação. Além dos investimentos financeiros, o governo tem trabalhado em parceria com os municípios e estados para estabelecer um planejamento eficiente. Ao mapear as obras paralisadas em todo o país e identificar as principais causas da interrupção, além de buscar soluções conjuntas para viabilizar a retomada das obras, o governo espera identificar os gargalos e acelerar o processo de conclusão desses investimentos. Com o lançamento da medida provisória, será feita uma nova pactuação referente às obras da educação, com um novo modelo de correção de valores. O reajuste dos saldos a serem transferidos pelo FNDE terá como base o Índice Nacional do Custo da Construção e pode chegar a mais de 200%, dependendo do ano de início da obra. Para conferir os dados das obras por unidade federativa, basta acessar o link disponível em portalconvênios.com. A criação de um cronograma realista e o estabelecimento de metas claras são medidas fundamentais para evitar a reincidência de atrasos e garantir o avanço contínuo das obras. Outra estratégia adotada pelo governo é a revisão de contratos e licitações com o intuito de identificar possíveis irregularidades e promover uma gestão mais eficiente dos recursos públicos. A transparência e a prestação de contas são pilares fundamentais nesse processo, garantindo que o dinheiro investido seja utilizado da maneira mais eficaz possível. A retomada das obras paralisadas não se resume apenas à construção física das escolas, mas também à criação de um ambiente favorável ao aprendizado. Nesse sentido, o governo está atento à implementação de projetos pedagógicos inovadores e à capacitação dos profissionais da educação, visando a melhoria constante da qualidade do ensino oferecido. Estados e municípios poderão retomar obras paralisadas com o instrumento vigente em que houve emissão de ordem de serviço e o município registra a não evolução na execução dos serviços, e obras inacabadas com o instrumento vencido em que a obra ou o serviço de engenharia não tenha sido concluído. Para ser retomada, cada obra deverá ser analisada pelo FNDE com relação à sua viabilidade técnica. A transferência dos valores pelo FNDE é feita somente após a comprovação da execução física da obra pelos entes. A correção dos valores será referente ao saldo a ser transferido pelo FNDE, e os entes prestarão contas dos valores transferidos pela pactuação original e pela nova pactuação. O processo para a retomada das obras paralisadas e inacabadas é um desafio complexo e que demanda tempo e recursos significativos. No entanto, o governo vem tentando destravar este gargalo para garantir escolas melhor emparelhadas em condições de receber os alunos de todo o país
e as medidas adotadas até o momento são um diagnóstico para tentar reverter políticas dos anos passados em que a educação brasileira esteve estagnada. Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar emite Resolução 2 de 2023 com as normas do Programa de Aquisição de Alimentos. O governo federal divulgou a Resolução 2 de 2023 com o propósito de estabelecer normas e procedimentos relacionados à alocação dos alimentos adquiridos por intermédio do Programa de Aquisição de Alimentos, o PAA. Essa iniciativa, retomada por meio da Medida Provisória 1166 de 2023 e regulamentada pelo Decreto 11.476 de 2023, é coordenada pelos Ministérios do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar e executada pela Companhia Nacional de Abastecimento, a CONAB, em colaboração com os governos estaduais e municipais. O PAA tem como objetivo principal promover o acesso à alimentação adequada e saudável para a população em situação de vulnerabilidade social, além de fortalecer a agricultura familiar. Por meio desse programa, são adquiridos alimentos diretamente dos agricultores familiares e destinados a entidades socioassistenciais, hospitais, escolas e outros estabelecimentos públicos que atendem indivíduos em condições de carência alimentar. A publicação da Resolução 2 de 2023 reforça o compromisso do governo em estabelecer diretrizes claras e eficientes para a correta destinação dos alimentos adquiridos pelo PAA. As normas e procedimentos definidos visam assegurar a qualidade dos alimentos, o controle adequado do estoque e a distribuição equitativa entre as instituições beneficiárias. Através dessa medida, o governo federal busca aprimorar o alcance e a efetividade do Programa de Aquisição de Alimentos, contribuindo assim para o combate à fome e para a melhoria da segurança alimentar no país. A Resolução 2 de 2023 apresenta como destaque medidas para incentivar a implementação do Programa de Aquisição de Alimentos em terras indígenas e territórios ocupados por povos e comunidades tradicionais. A inclusão de terras indígenas e comunidades tradicionais como alvos específicos do PAA reflete o compromisso do governo em promover a segurança alimentar e o desenvolvimento sustentável dessas populações, reconhecendo sua importância cultural e socioeconômica. Essa iniciativa busca fortalecer a agricultura familiar nessas regiões, valorizando seus sistemas de produção tradicionais e fomentando a comercialização de seus alimentos. Outro aspecto relevante introduzido pela resolução é a ampliação do escopo do programa para incluir a possibilidade de fornecimento de alimentos a indivíduos diagnosticados com desnutrição e atendidos pelo Sistema Único de Saúde ou pelo Sistema de Vigilância Alimentar e Nutricional. Essa medida visa combater a desnutrição e suas consequências, proporcionando acesso direto a alimentos saudáveis e nutritivos para aqueles que mais precisam. Agricultores familiares e suas entidades organizativas de todo o país têm até o dia 30 de junho de 2023 para se inscreverem na modalidade Compra com Doação Simultânea do Programa de Aquisição de Alimentos. A inscrição dos projetos deve ser realizada por meio do site oficial da Companhia Nacional de Abastecimento, entidade responsável pela execução do PAA. Ao acessar o site, os interessados encontrarão todas as informações necessárias para realizar o processo de inscrição de forma eficiente e transparente. No intuito de promover a inclusão e o fortalecimento da agricultura familiar, o PAA estabelece um limite de venda de até R$ 15.000 por ano para cada agricultor familiar participante na modalidade compra com doação simultânea. Essa medida visa garantir um acesso mais equitativo aos benefícios do programa, ao mesmo tempo em que incentiva o desenvolvimento econômico sustentável das comunidades rurais. É importante ressaltar que existem critérios de participação que devem ser observados pelos agricultores familiares e suas entidades organizativas no momento da inscrição. Esses critérios são estabelecidos com o intuito de assegurar a transparência, a eficiência e a correta aplicação dos recursos destinados ao programa. Nesse sentido, recomenda-se uma leitura atenta da Resolução 2 de 2023 para evitar que sua inscrição seja impedida de participar do programa. A África do Sul busca conhecimento sobre a agricultura familiar brasileira.
Parlamentares do Brasil e da África do Sul se reuniram na quarta-feira, 21 de junho, na Comissão de Agricultura da Câmara dos Deputados, em busca de intercâmbio de experiências, sobretudo em agricultura familiar. A delegação da Assembleia Nacional Sul-Africana está em visita ao Brasil, chefiada pelo deputado Zwelivelile Mandela, neto do ex-presidente Nelson Mandela. Ele pertence ao Partido Congresso Nacional Africano e preside a Comissão de Agricultura, Reforma Agrária e Desenvolvimento Rural do Parlamento. Zwelivelile Mandela manifestou interesse nas políticas públicas de apoio à comercialização dos pequenos agricultores brasileiros. We learn as much as we can here in Brazil. We have a particular interest on family agriculture. A reunião também contou com as presenças de deputados dos partidos sul-africanos Aliança Democrática e Combatentes da Liberdade Econômica. O presidente da Comissão de Agricultura da Câmara, deputado Tião Medeiros, do PP do Paraná, disse que a reunião possibilitou uma troca de experiências e poderá contribuir para que experiências brasileiras sirvam de modelo a iniciativas semelhantes na África do Sul. É uma troca de experiências, né? Eles vieram conhecer e entender um pouco mais como é que a agricultura brasileira se organiza, de maneira muito particular a agricultura familiar, como é que o governo pode subsidiar e dar o suporte técnico, o suporte financeiro, com o apoio das extensões de campo através da Emater, como é que a Embrapa participou de todo esse processo, criando condições agronômicas, cultivares adequados para cada bioma. Então, pode de alguma forma contribuir para que eles possam desenvolver também essa atividade. Em entrevista, logo após a reunião com os deputados brasileiros, Zwelivelile Mandela elogiou a produção orgânica dos assentamentos do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra do Brasil. A fala foi traduzida por um dos assessores da delegação sul-africana. The landless people which are producing organic products. Em relação ao movimento do Sem Terra, o MST, nós ficamos empolgados ontem de ver um vídeo onde eles mostravam os seus produtos orgânicos que eram produzidos e comercializados aqui no Brasil. E eu acho que também essa é uma lição muito importante para os povos indígenas e comunidades tradicionais na África do Sul. Zwelivelile Mandela ainda defendeu o fortalecimento da conexão entre os parlamentos do Brasil e da África do Sul, além da consolidação das parcerias no âmbito do BRICS, o bloco que os dois países formam juntamente com Rússia, Índia e China. Você ouviu mais um podcast do Portal de Convênios, te atualizando sobre projetos, prazos e ações em administração pública. Continue se informando em nosso site portalconvenios.com. Até a próxima!